Fala, meu povo, e cadê eu com vocês aqui? Ó, comecei sem aparecer na câmera. Vou cortar o vídeo, vou editar de jeito nenhum. Eu quero que vocês vejam a coisa funcionando na íntegra. Então, pessoal, como é que vocês estão? Nunca mais a gente se falou aqui pelo YouTube. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Rafael Couto, sou professor de português e redação. E hoje, diferente do conteúdo de redação, eu vou trazer algo que pode ajudar você na sua caminhada de estudos. Por que isso? Porque veja, nós estamos aqui com o edital da Polícia Penal de Minas Gerais prestes a ser publicado. E por ser a minha instituição, para aqueles que ainda não sabem, eu, além de professor de português e redação, eu sou policial penal de Minas Gerais. Então, o que acontece? Eu decidi entregar, além da aula de redação que vocês vão ter em um outro momento oportuno, dois conteúdos a mais aqui no canal, voltado à nossa Polícia Penal de Minas Gerais, para que vocês possam se cercar de todas as coisas positivas relacionadas a estudo. E hoje eu vou mostrar para vocês a minha caminhada de estudos, mostrando para vocês o meu método de estudos que me fez passar na Polícia Penal de Minas Gerais. Esse método vai poder ajudar de repente a você, que pode ser que tenha uma linha de raciocínio um pouco parecida com a minha. E não só isso, eu além de apresentar esse método de estudo, eu vou mostrar o material que eu utilizei, a grade de estudos que eu utilizei no meu concurso, tá certo? E também eu vou apresentar a vocês o meu e-book de redação, tá bom? Que já vai estar disponível aqui embaixo, o link aqui abaixo. E também aqui abaixo, pessoal, eu vou deixar eh, todas as informações pontuais para que vocês possam produzir as redações de vocês comigo, tá bom? Na minha mentoria. Então, sem mais delongas, eu sou o professor Rafael Couto, tá? Policial Penal de Minas Gerais, portanto, vou trazer para vocês aqui conteúdos voltados à Polícia Penal à Polícia Penal de Minas Gerais neste canal, claro, pensando na redação, e me sigam também nas redes sociais, tá? Então, professor underline Rafael Couto e ativa o sininho aqui, se inscreve, comenta o vídeo, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa preparação. Pessoal, mais uma vez eu serei repetitivo aqui em explicar para vocês por que é que eu estou trazendo esse conteúdo, sendo que não é a minha área de atuação, né? Eu não trabalho com mentorias para ensinar vocês e acompanhar vocês no estudo. Eu trabalho com a redação, né? A redação é aquilo que me move enquanto professor da área do concurso público. Mas, por ser a minha instituição, eu resolvi trazer esse conteúdo com, como um acréscimo, como um plus na preparação para os meus alunos de redação, tá bom? E também para de repente ajudar você, tentar trazer você para minha mentoria para a gente fazer uma comunidade de vários aprovados, como aconteceu no concurso passado da Polícia Penal de Minas Gerais, tá? E como também acontece nos outros concursos da área policial. Então vamos lá. Esse método de estudo que eu estou colocando aqui não é nada de inovador, eu não estou criando a roda, foi uma junção de vários anos de estudos, tá certo? Coletando as informações de um amigo, projetando as minhas, um outro professor falando, eu fui captando as ideias e fui mentalizando e criando esse método de estudos que eu utilizei para passar, inclusive, na Polícia Penal de Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que nós temos que dar para poder fazer a prova é mentalizar, tá certo? É pontual que você crie um cenário mental para que você possa passar em concurso público. Parece bobagem, parece história da carochinha, mas se você não cria este hábito, notadamente a sua reprovação é mais certa de que 2 e 2 são 4. Tá bom? Então, ó, o preparo mental para o estudo e a organização desse, tá certo? Veja, nesse momento em que você decide estudar para concurso, é pontual que você saiba dizer vários nãos, é pontual que você venha lidar com falas indigestas na sua preparação, entendeu? Nem todo mundo está torcendo por você, é pontual que você possa silenciar os seus desejos, as suas falas. Então, veja, adotar um comportamento de resiliência e de preparação para o estudo de maneira contínua,
ininterrupta é fundamental, tá bom? Então, esse primeiro passo eu julgo ser o mais importante na caminhada. Veja, dar o primeiro passo é o que vai fazer você chegar ao último passo, que é passar, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse método de estudos, a grande coisa é atingir o primeiro passo. Eu vou contar uma história para vocês. Eu decidi estudar para concurso público dia 4 de janeiro de 2017. Dia 7 de janeiro, eu fiz todo um preparo em 3 dias. Dia 7 de janeiro, eu comecei a estudar. Em um ano depois, eu consegui passar no concurso, tá? Então, veja, é pontual que a gente atente a esses pequenos detalhes, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro passo preenchido. O segundo passo, e esse é bastante negligenciado, é a ideia de analisar o edital. Minha gente, é pontual que você analise o edital. Ah, professor, mas neste momento que eu estou vendo o seu vídeo, hoje, o edital ainda não saiu. Beleza, mas pegue o edital passado. Pegue o edital passado, porque ele é um norte para você iniciar os seus estudos. E isso não é bobagem. Venha cá, você já viu o edital da Polícia Penal de Minas Gerais de 2021? Você viu os índices do TAF? Você viu as matérias que caiu? Não. Se você não viu, você já está é, caminhando na contramão de quem efetivamente está estudando. Então, analisar o edital é fundamental. Outra coisa muito importante é você fazer um rastreio já no início dessa sua preparação de estudo daquelas matérias que você tem maior dificuldade. E aqui eu coloco um adendo. Tem matérias que você tem dificuldade e tem matérias que, por conta do volume e de uma certa complexidade, você tem preguiça de estudar, tá bom? Tem matérias que ela é complexa a ponto, tem matérias que elas são complexas ao ponto de você ter uma dificuldade extrema nela. E tem outras matérias que tem um nível de complexidade que não te causa a ideia de dificuldade, mas te causa preguiça, tá bom? Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tenho alta dificuldade nas matérias de exatas, então eu tenho que imprimir uma maior força na estatística, no raciocínio lógico e na matemática. E isso eu tenho dificuldade. Já a matéria de informática eu não tenho dificuldade, mas eu tenho preguiça. Então veja, saiba fazer a leitura desse cenário para que você preencha o terceiro pilar. Olha, eu já vou identificar a matéria que eu tenho mais dificuldade e aquela matéria que, embora eu não tenha tanta dificuldade assim, eu acabo negligenciando. Por que que isso é importante? Porque a nossa mente, o nosso comportamento é sempre querer trabalhar dentro da zona de conforto. E você tem que estudar o conteúdo que te aprova, não aquele que te agrada. Então, de repente, você se apaixona por direito constitucional, direito penal, como todo mundo se apaixona. Mas espera aí, por que que você vai negligenciar a redação? Por que que você vai negligenciar português? Porque você não gosta? Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer aquilo que precisa passar, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha, os 3 primeiros passos, e principalmente o primeiro, a gente já conseguiu aqui pontuar, tá bom? Não se preocupe não, que já já a gente vai chegar na grade de estudos. Eu vou mostrar para vocês como é que monta a grade de estudos, justamente para poder ajudar você, meu aluno, e você que ainda não é meu aluno, a saber como dar o primeiro passo. Porque tem muita gente que quer estudar, vê aquele universo de conteúdos e não sabe por onde começar. Olha, a organização vai fazer você estudar com qualidade e de maneira ininterrupta, tá bom? Vamos lá? Ó, a gente vai iniciar aqui agora a nossa organização diária. E a nossa organização diária, a gente vai entrar numa pauta até polêmica, que são as videoaulas, tá bom? Professor, como que eu trabalho as videoaulas? Preste atenção. Aqui eu tenho um público que está imbuído em 3 cenários. Aquele que vai começar a estudar, nunca estudou para concurso nenhum, aquele que já está no campo intermediário e aquele que já está no nível avançado. Os 3 têm possibilidade real de passar no concurso público, tá bom? O que é que eu quero dizer isso? Por que é que eu quero dizer isso com vocês? Porque essa parte aqui da organização diária, no que tange a videoaula, cabe aos três tipos de indivíduos nessa caminhada do concurso, para quem está começando, para quem está no meio e para quem já está a ponto de passar. A videoaula, preste atenção, no seu curso preparatório, tanto no meu, de mentoria, quanto no curso da parte objetiva, você vai ter lá umas 500 videoaulas. Você não vai assistir 500 videoaulas, não,
tá? Você vai assistir aquele conteúdo que é novo para você. Preste atenção, se você já dominou, se você já tem domínio, por exemplo, de ortografia e acentuação, por que é que você, já com domínio nessa matéria, você vai assistir essa aula novamente? Imagine que você já tem amplo domínio nos direitos e garantias fundamentais. Por que é que você vai ler 20 aulas de direitos e garantias fundamentais, sendo que você consegue ler 3 páginas da Constituição uma vez na semana, porque é o que cai a letra da lei, na maioria das vezes, especialmente na OCP, e você vai repetir 20 aulas, sendo que em 20 minutos você consegue ler a lei e colocar um quantitativo de questão maior, tá bom? Então atente-se isso. Videoaula, a videoaula é para aquele conteúdo novo que você nunca viu e também para aquela matéria que você tem extrema dificuldade. Como eu já falei para vocês, eu vou assistir sempre aulas de matemática, porque eu tenho dificuldade. Então, há conteúdos de matemática que em algum momento eu vou ter que rever de maneira constante. Eu aprendi o conteúdo, beleza, não preciso mais ver, mas em algum momento lá na frente eu vou ter que rever para deixar somatizada a ideia de que eu sei o conteúdo, revisar o conteúdo de matemática por meio de videoaula, porque é uma matéria que eu tenho extensa dificuldade, tá? E olhe, isso é uma verdade, isso não é um exemplo não. Eu tenho dificuldade em matemática, mas com essas técnicas de estudo que eu imprimi, eu tenho uma assertividade de 80% em matemática. Fica parecendo que eu sei matemática. Não, eu tenho dificuldade na matéria, mas é porque eu sigo esse passo a passo. Videoaula só de conteúdo novo. Videoaula só da matéria conteúdo de dificuldade. Ter essa noção faz com que você antecipe, faz com que você acelere o seu processo de estudos, tá bom? Outra coisa muito importante e muito boa são as aulas com questões comentadas. Você vê o professor comentando a questão, faz com que você tanto revise o conteúdo, como você também pegue a malícia da banca que você vai trabalhar. E aqui um spoiler. Nas próximas semanas, além do conteúdo de redação, eu vou postar questões de português da banca OCP, porque é fundamental que você entenda o conteúdo, a matéria de português, mas é preciso aplicar o conteúdo que você sabe de português e das outras matérias nas características da banca. Cada banca tem a sua característica de cobrança. E se você não criar uma familiaridade com a banca, você pode até saber o conteúdo, mas o seu índice de acerto vai ser menor, tá bom? E isso vale tanto para a prova objetiva como também para a redação, tá? É pontual que você conheça a banca, tá bom? Tanto na cobrança da redação como também na cobrança das questões. E isso você vai ter aqui comigo no canal e de maneira mais aprofundada também na minha mentoria. Uma observação: na videoaula você não vai pausar 50 vezes, não, tá? Porque senão ela perde a funcionalidade dela. Uma videoaula que é para durar 30 minutos vai durar 2 horas. Então perceba, uma dica: videoaula, eu gosto de assistir a videoaula acelerada. E eu crio grupos de WhatsApp da matéria e vou fazendo os prints para depois revisar. Então, esse é o bizu, ó. Faça anotações rápidas, depois você complementa. Faça prints da aula e crie resumos depois. Se for legislação, anote sobre ela. Se você está assistindo o vídeo aula de direito, o que é que eu recomendo? Eu não vou ganhar nada por isso, mas vou recomendar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um Vadimeco. Esse aqui já é 2025. Eu comprei no site do Alphacom, tá bom? Eu comprei no site do Alphacom. De tempos em tempos eu troco de Vadimeco. Por quê? Porque as leis se atualizam, né? Então tem uma outra lei que você precisa fazer uma devida atualização. Eu vou complementando essa atualização no Vadimeco, aí depois, quando eu vejo que está insustentável, eu vou lá e troco. Esse aqui é 2025. O que é que eu faço? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui pronto, ó. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó, é uma anotação que eu já fiz sobre a lei, entendeu? A OCP, ela gosta muito de letra da lei. As outras bancas também, tá? Só que aí você consegue aprofundar um pouco mais. Mas a letra da lei com as anotações já faz com que vocês aprendam o conteúdo, ó. Não sei se vocês conseguem ver porque a câmera não ajuda, ó. Deixa eu ver. Não vai dar para ver não, tá bom? Mas aqui, ó, tem a lei, eu assisto a videoaula daquela lei que eu nunca vi e faço anotações em cima e faço os prints para poder complementar a anotação depois, se for o caso. Então recomendo demais, olha. No site do Alphacom tem, no site na Amazon, no site do Alphacom, na Amazon tem também.
esse vade-mecum, eu recomendo demais um vade-mecum, tá bom? Faz muita diferença. E um vade-mecum assim, ó, voltar à carreira policial, se é o seu caso, tá bom? Porque não coloca tudo. Por exemplo, direito civil para quem vai fazer, cargo de polícia, entendeu? Até oficial. Se fosse delegado, tudo bem. Mas os cargos de polícia, eu já acho suficiente o vade-mecum voltar da carreira policial. O Alfacom trabalha muito isso aqui. Eu não tô ganhando nada por isso, não, tá? É só uma dica de concurseiro. Tá bom? Então faça as anotações na lei, se for português, faz os prints, matemática, faz os prints, depois você passa a limpo, tá bom? Isso é fundamental para que vocês possam otimizar os estudos de vocês e principalmente aquele candidato que nunca estudou para concurso, né? Acha, vê um iceberg, vê um mundo de informações e não consegue condensar. Pois bem, vá por esse caminho aqui. No final vocês vão ver lá a tabelinha lá de estudos para vocês poderem pegar todas toda essa informação aqui, condensar de maneira semanal nos seus estudos, tá certo? Vamos lá. Ainda aqui no quarto passo é fazer questões. Pessoal, não existe você. Não existe. Deixa eu só puxar. Perdão. Isso. O que eu fiz aqui, meu Deus. Não existe você focar na teoria e deixar de fazer aquilo que você vai ter que fazer num domingo à tarde ou num domingo pela manhã, que é o quê? Responder questão. Pessoal, é pontual que você responda a questão, tá? O que você vai fazer no domingo à tarde ou no domingo de manhã é justamente isso, responder questões. Então faz questões sim. E aqui vai eu criei um resumozinho aqui, só para falar da parte de questões, mas eu já posso antecipar. Você responde um quantitativo de questões em grande quantidade das matérias que você tem dificuldade. E aquelas matérias que você tem, perdão, você vai responder um quantitativo a mais de questões das matérias que você não tem dificuldade, porque você foca mais na prática e diminui a teoria, tá certo? O grande barato do concurso público é esse, tá? É quando você está mais fazendo questão do que bater na teoria. É quando você consegue perceber que você já está perto de ser aprovado. Quando você vai diminuindo a teoria, cada vez mais diminuindo, porque você vai sedimentando o conteúdo e vai aplicando mais questões. Já já vocês vão ver isso aqui na prática que eu mostrando para vocês, tá certo? Então vocês têm que fazer questões, tá certo? Fazer questão é fundamental. Não existe um dia sequer sem fazer questão, tá bom? O candidato que fica preso à teoria com medo de responder questão, ele vai adquirir aquilo que eu chamo de obesidade intelectual. Ele consegue falar sobre o assunto, ele discute com o professor, com o colega sobre o assunto, mas ele não consegue materializar a informação dele para responder a questão, porque a questão é feita para você errar. O concurso não é feito para você passar. O concurso é feito para você errar. É um filtro. Senão todo mundo passaria. Então é pontual que você compreenda isso. É para você fazer questões todos os dias. Errei 10 de 10, não tem problema, você fez. Você tem que fazer, tá bom? Dentro desse quarto passo, a gente tem que organizar a ideia que complementa isso aqui, ó, as questões, que é o tal do estudo ativo. Ó. Então você vai ter o estudo ativo de segunda a sábado, colocando teoria naquilo que você tem dificuldade e imprimindo a maior força de questões naquelas matérias que você não tem dificuldade. E no domingo você coloca o tal do simulado, aplica a revisão e também a redação. A redação junto com o simulado, tá? Não pode abrir mão. Eu tenho candidatos, infelizmente, que me procuram para que eu trabalhe com ele a redação e ele não manda a redação sequer com o edital. Então veja, esse candidato para mim não é interessante não. Então fazer uma redação por semana não é problema nenhum. Você tem medo de fazer, você tem que perder esse medo, tá bom? Vamos lá. O quinto passo, qual que é? Elaborar resumos e mapas mentais. Este slide que eu estou trabalhando com vocês aqui, passando, é um resumo. É isso aqui, ó. Os meus resumos se materializam nessa aula aqui. Então, saber usar resumo é usar cores diferentes, criar palavras-chave, tá bom? Então, não perca esse passo, ó. Outra coisa muito polêmica, e eu quero que vocês me entendam, eu vou simplificar isso, é evitar resumos prontos. Pessoal, o conteúdo do resumo pronto está na cabeça de quem fez, tá? E veja, eu vou explicar. É mais efetivo você criar o seu resumo de acordo com aquilo que você já aprendeu, ainda que seja pouco, ainda que seja diminuto, mas você já gravou. Professor, não vou usar resumo de jeito nenhum, você pode usar, leia, mas ele não vai substituir. O resumo ele não vai substituir
o resumo que você deve criar. Inclusive, você pode utilizar esse resumo pronto para você criar o seu, mas não é copiar e colar, não. É você modelar, se inspirar para poder criar os seus resumos, tá? O resumo ele consiste em palavras-chave. Tudo que eu estou falando aqui está escrito 100% nesse papel? Não. Tem palavras-chave que funcionam como gatilho para eu poder falar para vocês. Olha, isso aqui é a materialização do resumo, tá bom? Então, é pontual que vocês compreendam isso aqui, tá bom? Colocando esse passo a passo numa frequência de estudo, vocês vão antecipar a aprovação de vocês, tá bom? Vamos lá. Dentro desse quinto passo, que é a ideia de vocês criarem resumos e mapas mentais, tem a ideia de usar canetas coloridas. Por exemplo, direito penal, por exemplo. Eu vou usar direito penal, que é uma matéria muito boa, e a legislação extravagante também. Banca OCP, a banca OCP adora cobrar penas. É tanto que a gente chama de AOCPena, né? Para quem é concurseiro antigo aí, não chama de AOCP, chama de Instituto AOCPena, porque ela adora cobrar penas. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não só pensando na OCP, mas pensando no estudo de uma maneira generalizada. No direito penal, na parte especial, que diz o crime. Penas de detenção, eu grifo com a caneta laranja. Essas canetas aqui, pessoal, ó. Essas canetas aqui, ó. Modelo Stabil, ó. Tá vendo, ó? Mas pode ser qualquer caneta. Você tá vendendo almoço pra comer a janta, não pode comprar uma caneta dessa? Não tem problema não. Pode ser 3 canetas Bic, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Não precisa fantasiar, não transformar em carnaval, não. Então, por exemplo, já vai a dica aí, ó, de como fazer resumo. Na lei, por exemplo, o que é que eu gosto de fazer? No vadimeco que eu já mostrei pra vocês. Crimes com penas de detenção, eu grifo de laranja a detenção e o valor da pena. Crimes com penas de reclusão, eu grifo de vermelho, porque eu separei, ó, laranja é crime de detenção menos grave, menos reprovação social. Vermelho, crime de reclusão, maior reprovação social, maior é a pena. Então, eu vou fazendo essas coisas aqui, tá certo? Justamente para a cor me ajudar a identificar essas diferenciações que existem, tá bom? Então isso é super legal, isso funciona demais. Outra coisa, complemente a sua aula com o PDF, no caso com o Vadimeco, se forem as leis, se for português, complemente com os prints. Não deixe de ficar preso somente à videoaula, tá certo? Saiba usar os dois. Modele e crie mnemônicos. Tem coisa que você não precisa criar, não. Só se Divaplu, os fundamentos aplicados lá da República lá. Com HR Pro, os objetivos, tá certo? Então, você pode criar e já usar o que a gente conhece por padrão, tá bom? Vera Fiche Feia, tá certo? Lá o caso lá da tabela verdade. Então, tem coisa que você não precisa criar não. É só repetir. Não tente inventar a roda. Se você for mais simples e objetivo, você tem a possibilidade maior de passar. Tá bom? Então, isso é o que a gente faz para trabalhar resumo. Professor, exemplo de resumo. Esse próprio aqui, pessoal, ó, que é a construção da aula. Ó. Isso aqui é uma excelente forma de você fazer resumo. E na lei, escrever sobre a lei. Tá? Vamos lá. Um sexto passo muito importante, e eu criei ele só para tratar das questões, que é justamente que vocês têm mais dificuldade. Eu vou trabalhar agora. Eu vou tirar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se eu posso vir para cá. Deixa eu ver. Não, eu tenho que sair daqui. Vou sair daqui para deixar a imagem só do PDF aqui, do slide aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, estudos por questão. Como que a gente faz? Como que a gente trabalha? Eu até antecipei essa informação aqui. As matérias que você tem facilidade, você responde o máximo de questões que você conseguir, tá? E tenta evitar a teoria. A teoria você deixa para revisar na semana das matérias que você já domina. Eu vou mostrar isso para vocês, como eu estudo, como eu estudei, trabalhando essa situação. As matérias que você tem mais dificuldade, você vai responder menos questões. Parece que é o contrário, né? Pois é. Por quê? Porque essas matérias que você tem mais dificuldade é pontual, que você compreenda por que você errou a letra A,
por que você acertou a letra B, o que é que está errado na letra A, o que é que está errado na letra B, o que é que está errado na letra C. É pontual que você conheça o conteúdo de cada assertiva, tá certo? Por quê? Porque é uma matéria que você não tem amplo domínio. Então, a outra matéria que você tem domínio, você identificou o outro, automaticamente você vai saber dos outros erros, das outras assertivas, tá certo? Então, nessa matéria que você tem pouco domínio, é necessário que você tenha um maior tato sobre ela, tá certo? Atentando-se a compreender o erro de cada assertiva, justamente para você compreender e evoluir, aumentar a sua capacidade de compreensão daquela matéria, tá bom? Então, matemática, que é o meu calo, eu entendo todos os porquês. Por que que está errado a letra A, por que que está errada a letra B? Porque eu entendendo, eu vou compreender o porquê do erro. Isso é muito bom também com questão comentada, tá certo? Nessa, nessa esteira de compreender como se responde as questões, pontual que você crie um caderno de erro, tá? Esse caderno de erro você faz uma vez na semana. Esse caderno de erro, inclusive, vai substituir aquele tanto de apostila, aquele tanto de coisa, aquele tanto de resumo que você faz inicialmente, somente revisando os cadernos de erro que você vai criar e já vai servir como resumo. Você vai valorizar, você vai majorar o seu tempo de estudo, tá certo? Porque você vai antecipando e preenchendo lacunas no conteúdo que anteriormente você não tinha visto, tá bom? Esse caderno de erro, eu recomendo demais. Isso aqui aprendi com um amigo meu. Você faz também no simulado. Eu me lembro como hoje que eu não estava gabaritando direitos humanos para a Polícia Penal. E aí ele mesmo me ensinou isso aqui, o nome dele é Café. O apelido dele é Café, é Marcos Felipe. Ele falou: Couto, cara, faz um caderno de erro detalhado do seu simulado para você identificar por que é que você não está gabaritando direitos humanos, tá? Quando eu fiz isso, foi automático. Eu fui corrigindo os erros também no simulado, fazendo esse caderno de erro, e eu passei a gabaritar direitos humanos no meu concurso, tá bom? É isso, tá certo? Então é pontual que você siga esse passo a passo. Isso vai fazer com que você evolua de maneira substancial, antecipando, acelerando a sua aprovação, tá bom? Vamos lá. Não menos importante, nós temos aqui o sétimo e último passo, antes que eu vá para aquela nossa tabela que eu já havia prometido, tá bom? Então, como revisar? Como é que a gente revisa? Como é que a gente revisa? Revise o conteúdo antes de responder as questões. Pessoal, deixa eu colocar aqui, aqui uma coisa muito importante que eu quero que vocês compreendam. Não existe uma regra absoluta para estudar, não. Cada um tem seu método. Esse método serve para mim, tá? Serve para mim e de repente pode servir para você. E outra coisa muito importante. Esse método aqui eu não criei a partir de uma única opinião, de um único professor, de um único método, não. Aqui é a junção de coisas que eu fui coletando na minha vida de estudante e que cheguei nessa construção aqui. Então, de repente, tem coisa aqui que não cabe a você, você descarta. Tem coisa aqui que cabe a você que você enxerga uma possibilidade de melhora. Então, ele é mutável, você pode evoluir nisso, tá certo? Então, por exemplo, ao meu ver, para eu ganhar confiança, principalmente das matérias que eu tenho dificuldade, eu reviso o conteúdo antes e sedimento esse conhecimento com o responder de questões. Espera aí, ainda que eu tenha revisado as questões, eu ainda estou errando questões nesse conteúdo, epa, tem algo errado aqui. Eu já consigo fazer esse rastreio também, tá bom? E além dessas revisões, principalmente das matérias que eu tenho dificuldade, eu vou fazer minha revisão semanal. Então, semanalmente, eu faço a devida revisão, tá bom? Isso tudo vai poder valorizar. Professor, como é que você revisa? Eu vou ler os cadernos de erro, eu vou ler os resumos, tá certo? O simulado também é uma espécie de revisão, depois você cria o caderno de erro deles, e aí você vai somatizando conhecimento, sedimentando conhecimento, tá? Uma vez que você preencheu esses 7 passos, a gente vai chegar no passo final. Lembra que eu falei para vocês? O primeiro passo é dar o início e mentalizar isso. O último passo é preencher a prova, tá bom? O último passo, e o oitavo passo, é o dia D, o dia que você vai fazer sua prova. Um domingo de manhã
ou um domingo de tarde, normalmente, né? É aquele dia que você pega a sua prova e você tem que acertar o máximo de questões para que você tenha a sua redação corrigida e automaticamente, tendo a redação corrigida, você ainda ganhe mais posições e você comece aquela labuta de passar etapa a etapa até poder tomar posse no seu concurso público, especialmente aqui o nosso concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos lá. O que é que eu faço como concurseiro quando vou fazer uma prova valendo? Primeira coisa, eu olho o tema da redação. Eu olho o tema da redação. Por quê? Porque eu deixo a redação para fazer por último. Professor, é obrigado isso? Não. Cada um tem a sua metodologia. Talvez essa metodologia aqui possa servir para você, talvez não. Se teste, venha cá. Você já se testou no simulado acerca disso? Então se teste, faça primeiro a redação, depois faça depois. Eu já me testei várias vezes e o melhor para mim é fazer a redação depois. Por que é melhor fazer a redação depois? Preste atenção, na redação eu não posso usar o texto motivador, isso é plágio, mas eu posso utilizar questões para servir de insight, para que eu possa dar validade e fundamentar o repertório que minha redação exige. Por exemplo, no meu concurso, eu utilizei duas questões de direitos humanos para eu poder fazer minha redação. Uma falava, uma questão eu usei como fundamentação, trabalhando aquele PNHD, um dos eixos orientadores do PNHD, e utilizei um dispositivo, um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu usei essas duas questões para me servir de insight, para me servir de inspiração não, para servir de fundamentação para eu colocar no meu texto. E funcionou super bem. Por quê? Porque eu li o tema da redação antes, entendi, compreendi e vim fazendo a prova. E ó, essa questão aqui eu posso utilizar, posso pegar o assunto dessa questão e jogar lá na redação. Isso vai servindo como repertório. É uma excelente dica, funciona demais, tá bom? Outra coisa muito importante é que eu vou fazer uma prova, então eu preciso ter confiança na prova. Então eu primeiro faço as questões das matérias que eu não tenho dificuldade. Para quê? Para que eu ganhe confiança. Então primeiro eu vou responder eu. Para você pode ser diferente. Você pode começar, por exemplo, respondendo matemática. Eu não, jamais. Eu primeiro vou responder português, para depois eu responder as matérias de direito, para depois responder informática e por fim, por último, eu responder matemática. Por quê? Porque é a matéria que eu tenho mais dificuldade. Uma vez que eu respondo tudo isso aqui, eu vou para a redação, tá? Outro detalhe que eu poderia ter colocado aqui, gabarito. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu respondo toda a prova nessa sequência que eu falei para vocês, das matérias mais fáceis para mim até mais difícil. Respondi. Ao passo que eu vou respondendo cada matéria, eu já vou passando um gabarito. Ah, professor, tem umas duas ou três questões que eu fiquei com dúvida, não tem problema. Eu esqueço essas questões e não passo gabarito e deixo ela lá. Depois que eu responder todas as matérias, eu vou pegar as questões que eu tive dúvida e vou responder. Quando eu responder essas questões, eu já passo para o gabarito. Eu ganhei muito tempo já fazendo essa métrica, tá? De terminar a matéria, já colocou no gabarito, só deixando as com dificuldade, só deixando as com dúvida para depois. No final, respondi todas as matérias. Sobrou ali umas 10 questões com dúvida, um exemplo. Vou lá, respondo e parto para a redação, tá bom? Pronto. Vou lá e faço minha redação, passo a limpo, entrego minha prova e espero a vitória. Em nome de Jesus, tá bom? É assim que funciona, tá bom? Pessoal, esse não é um método absoluto. Essa é a maneira como eu faço, tá certo? Eu preciso agora mostrar para vocês uma grade de estudos. Ó, aqui abaixo do link, eu já falei para vocês, vai estar as informações da minha mentoria, vai estar um primeiro vídeo que eu falei sobre, que eu tratei acerca da carreira policial penal. Vai estar essa próxima essa grade de estudos que eu vou mostrar para vocês aqui agora e o e-book, tá? Presta atenção. Ó, vamos aqui começar na grade de estudos. Perdão. Ó, bora aqui, ó. Grade de estudos. Eu vou deixar para vocês aqui essa grade de estudos para vocês baixarem. Deixa eu só tirar minha câmera aqui, ó. Tá? Eu vou deixar essa minha grade de estudos para vocês baixarem. Eu, Rafael, eu tenho por hábito
estudar 3 matérias. Mas se você achar que é muito, você pode estudar 2. Por quê? Veja, eu já estou num nível avançado. Então, por exemplo, ó, só para título de exemplo, tá bom? Só para título de exemplo. Por exemplo aqui, ó. Dia de segunda-feira, eu posso estudar português, depois constitucional e depois informática, tá? Só um exemplo. Deixa eu diminuir um pouco a letra para aproveitar todo o espaço aqui, ó. Então eu posso estudar português, depois constitucional, depois informática. Pessoal, cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu nível de compreensão. Deixa eu só botar minha câmera de novo aqui para a gente conversar um pouquinho, antes que eu explique. Ó, cada um, não tente se medir por ninguém. Cada um tem o seu cognitivo próprio. Então tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais lento. Eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo mais lento, não é mentira não. Ah, você é professor? Não, cara, eu sou normal. Eu não sou gênio não. Se eu fosse gênio eu tinha passado em primeiro colocado, não, eu passei ali 400 e alguma coisa, tá certo? Então veja, eu não sou gênio, tá bom? Então cada um tem a sua dificuldade. Eu sou um cara que eu aprendo de maneira lenta, então eu tenho que fazer meu resumo, eu tenho que ler bastante a letra da lei, que é uma coisa que vocês têm que fazer sempre. Eu tenho que responder muita questão para poder aprender. Mas veja, você não vai se medir por mim, não. Você vai se medir de acordo com você. Mas aqui é um exemplo. Então, por exemplo, ó, português. Por que eu consigo colocar 3 matérias? Porque eu já estou em um nível em que eu imprimo pouca teoria e coloco mais prática. E a sua meta é fazer isso. Então, português, eu não reviso nada. Eu só respondo questão. Constitucional, eu reviso uma vez na semana a letra da lei e está tudo certo e respondo questão. Informática, sim, eu preciso um pouco de teoria, mas imprimo muita questão também. Ó, sabe como é que é feita a minha revisão de português? Corrigindo a redação de vocês. Ao corrigir a redação de vocês, eu começo a fazer as análises lexicais, gramaticais e de conteúdo, tá? Então, a minha revisão já é da aula. Então, o fato de eu dar aula faz com que eu aprenda muito mais rápido. Quem dá aula aprende 2 vezes, tá bom? Então, minha revisão é a correção da redação que eu faço quase que diariamente com os meus alunos, tá bom? Constitucional, letra da lei e alguma coisa jurisprudencial, doutrinária. Por exemplo, eu tenho aqui o artigo 5º da Constituição Federal. No caput do artigo tem lá o conceito de igualdade. Mas eu sei que, de maneira jurisprudencial e doutrinária, há o conceito de igualdade material e formal. Igualdade formal, o que está escrito essencialmente na lei. Igualdade formal é quando você vai fazer análise concreta da igualdade. Então, por exemplo, o TAF. Como é que é feito nosso TAF? Há uma diferenciação no uso da força do emprego do TAF em relação ao feminino e o masculino. É claro que o homem tem mais força física que a mulher, tá bom? Então é pontual para que todos alcancem o cargo público uma igualdade o quê? Material, analisando o caso concreto. Isso está na letra da lei? Não, mas está lá anotado. A diferença entre igualdade formal e material, tá bom? Então esses detalhes você vai corrigindo. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso. Eu consigo estudar 3 matérias. Professor, eu preciso imprimir muita teoria. Não tem problema, você vai se adequando com a sua realidade. Então, por exemplo, na terça-feira, ó, vamos botar aqui RLM. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu botar aqui, ó, RLM, que significa raciocínio lógico matemático. Epa, tem matemática. Matemática eu preciso imprimir uma maior força de teoria. Então eu vou colocar matemática, que já vai desgastar muito da minha mente, e vou colocar uma matéria que eu gosto, que é o quê? Direitos humanos. Ó, observe que aqui eu já não coloquei 3 matérias. Por quê? Matemática eu vou precisar de bastante teoria e direitos humanos é aquilo que eu faço igual ao constitucional. Vou lá e respondo questão, tá bom? Então, essa leitura é você que vai fazer, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu montei minha grade de estudos no último concurso da Polícia Penal. Preste atenção aqui, ó. Essa era a minha grade de estudos, ó. Então, veja, eu consegui estudar 3 matérias por dia. Por quê? Eu, eu já estava mais na prática do que na teoria, tá bom? Então, veja, ó. 3 matérias por dia, basicamente, tá?
Mesmo com raciocínio lógico e matemática, por quê? Porque eu estava muito sagaz no raciocínio lógico e matemática, eu estava estudando muito, então eu já tinha muito mais prática do que teoria também na matemática aqui, tá bom? Eu me impressionei nessa prova, inclusive, que eu consegui responder uma questão de cabeça em matemática. Nem eu acreditei que eu consegui responder de cabeça, sem fazer um cálculo, tá bom? Porque eu estava muito afiado em matemática. Hoje eu dei uma reduzida, então hoje eu preciso novamente estudar. Quando eu estou estudando, eu preciso estudar a parte teórica. Vocês perceberam que aqui eu coloquei cores, aqui é o método que eu criei, eu chamo método das cores. Porque o que acontece? Pode servir para vocês também. Ó, aqui é todo o conteúdo programático. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma ampliação para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Isso, pronto. Deixa eu tirar a câmera aqui. Só para servir de exemplo para vocês. Aqui é todo o conteúdo programático que caiu no edital passado. Você viu que ele acompanha as cores da grade, pode servir para vocês. Pode servir para vocês. Você viu que ele acompanha todas as cores da grade, porque aqui, pessoal, eu consigo rodar o edital uma vez por mês, seguindo essas cores, ó. Então aqui, ó, a cada semana tem 25% do conteúdo de cada matéria. E pasmem, eu consigo rodar todas as matérias. Por quê? Porque eu já cheguei em um nível em que eu precisei diminuir bastante a teoria e aplicar mais a prática. Se você não consegue, não se desespere, você vai chegar nesse patamar em algum momento, tá bom? Então é dessa maneira como você constrói o seu estudo, tá certo? Colocando em prática as coisas que eu pontuei aqui para poder fazer valer. Então, por exemplo, tá vendo aqui legislação especial? Observe que na terça-feira eu estudo legislação especial, na quinta também, e na sexta, ó, eu estudo legislação estadual. No sábado também, ó. Um detalhe, por exemplo, na terça-feira a lei da execução penal é enorme. Então eu divido duas vezes. Eu vou ler a letra da lei e responder questão. Eu vou ler 50% da letra da lei na terça e ler mais 50% da letra da lei que é a LEP na quinta-feira. Mas além da LEP aqui, por exemplo, eu li outra lei muito curtinha, que é a lei de tortura, tá bom? É muito curta, então dá para você colocar duas ou três leis. Aqui, ó, direito penal, por exemplo, na terça-feira eu também só respondi a questão. Então eu respondi a parte geral, tá certo? Mais ou menos entre o artigo 1º e o artigo 30 do Código Penal, do que caía na prova, tá bom? Então você vai criando e se ambientando, tá certo? Pessoal, é assim que funciona uma técnica de estudos simples e apurada. O estudo é muito mais aprofundado que isso. Nós sabemos disso. Isso é óbvio. Porém, com esse norte aqui, e você se testando, batendo um pouco de cabeça, martelando, você vai conseguir evoluir. Por que eu falo isso? Porque, de repente, se você não tem condições de pagar por uma mentoria para que alguém organize os seus estudos, e era o meu caso, quando eu comecei a estudar em 2017, esse tipo de conteúdo já te salva, entendeu? Porque você vai criando e se ambientando, tá bom? Então é basicamente desse jeito aqui. E em cima dessa grade, ó, você vai brincando, você vai trabalhando, ó. Hoje eu só consigo estudar duas matérias. Por quê? Porque matemática exige muito de mim. Na quinta-feira eu posso colocar de novo português e ao invés de constitucional, que eu já tenho amplo domínio, colocar legislação extravagante, trabalhando 50% da lei da execução penal, mais tortura, você vai montar de acordo com a sua dificuldade. Esse filtro, essa noção, você vai adquirir estudando, tá? Você vai adquirir estudando. Outra coisa muito importante, vocês viram falando da letra da lei, né? É pontual que vocês leiam a lei. E uma dica muito importante é, no YouTube tem audiobook, tá certo? Então você coloca lá, Lei da Execução Penal atualizada 2025, áudio. Você lê a lei, se você não tem prática da leitura, acompanhando o áudio. E aí você vai aprendendo sempre um pouco mais, tá bom? É desse jeito que você consegue materializar os estudos. Pessoal, eu espero ter entregado um pouco daquilo que eu utilizei para estudar. É claro que a gente pode bater um papo enorme quanto a isso, entendeu? Quase uma hora de aula não diz tudo, mas já diz boa parte para você se nortear, tá bom? E eu fiquei devendo para vocês o e-book, né? Deixa eu mostrar o e-book aqui para vocês verem como ficou legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o nosso e-book, tá? O e-book, ele já está totalmente condicionado
condicionado à banca AOCP. Eu criei temas pensados no comportamento da banca. Inclusive, ó, esqueleto, ó, tá vendo? Inclusive, ó, até a folha da redação é a folha da OCP. E um detalhe, a OCP ela exige o tema, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela exige o título, perdão. Ela coloca um espaço para o título, ó. Tá bom? Aqui é a folha da OCP, tá? Tá com a minha identidade visual, mas é a folha da OCP. E tem um plus nesse e-book. Além de todos os temas que eu criei de maneira inédita para que você treine sua redação, no final eu coloquei uma seleção de temas já cobrados pela OCP na carreira policial. Tá? A OCP, inclusive, ela já fez outra prova de polícia penal, que foi da Polícia Penal do DF, mas não tinha redação. Mas aqui tem vários temas voltados à carreira policial, ó. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Últimos temas de redação cobrados nas carreiras policiais, Instituto OCP, ó. Então aqui tem uma série de temas já cobrados pela banca, ó. Aí tem o tema e tem a folha, ó, tá bom? Para você se ambientar. Esse material vai estar aqui abaixo do vídeo, tá certo? Junto com a explicação de como funciona a minha mentoria para redação, tá bom? Vou deixar também aqui o link do grupo. Eu tenho um grupo lá geral que a galera sempre está conversando, discutindo, debatendo, trocando conteúdo também, tá bom? E eu espero grandemente ter ajudado a você que de repente não tem condições de pagar uma mentoria para estudar para o concurso, a saber ter um norte, ter um início nessa preparação. E se você de repente também quiser preparar comigo na redação, todas as informações, conforme eu já falei, de maneira até redundante, vai estar aqui abaixo. Um adendo. Nas próximas semanas vai sair uma aula completa de redação, tá certo? E também vou começar a trabalhar as questões de português da banca OCP, comentando essas questões, tá certo? Forte abraço, fosse honra, aguardo você trabalhar comigo, ostentar essa fada que é tão importante para a sociedade mineira, que é a da Polícia Penal de Minas Gerais. Abraço.